Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, dia 22 de setembro, devido a um problema que eu tive aí na internet, né? A nossa live acabou caindo e eu vou continuar a explicação, né? Eu vou iniciar tudo novamente, né? De uma forma mais dinâmica e continuar de onde eu parei de uma forma um pouco mais detalhada, ok? Então tá, vamos lá. Falávamos sobre a sociedade colonial. Os senhores de engenho eram um grupo dominante na sociedade açucareira, eram os donos das terras, das máquinas e até dos homens. Então eles eram quem chefiavam, estavam no topo, eles eram donos da propriedade, donos dos escravos e também, ao mesmo tempo, chefe, né, da família, ok? Então, abaixo, né, desses homens, dos senhores de engenho, ficavam os homens livres, né? Aqui eram algumas pessoas que tinham ali algumas propriedades, né, sem engenho, carpinteiro, ferreiro, ok? Então, mestres de açúcar, né? Então, assim, eram homens que estavam abaixo do senhor de engenho, tá? Dentro dessa pirâmide da sociedade açucareira, mas eram livres, né? Tinham posses, exerciam outras funções, ok? Agora, na base dessa sociedade estavam os escravos, ok? Então, os escravos eram quem trabalhava nas lavouras açucareiras, né? Na live de hoje nós falamos ali sobre a questão da escravidão, como era trazido os escravos para o Brasil, né? Através da troca fazia uma espécie de escambo lá na África, e assim eles poderiam trazer pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, e no caso, né, os escravos foram a base da economia açucareira, eram eles que trabalhavam, produziam, ok? E a igreja, né, dentro dessa sociedade, né, a igreja era importantíssima, mas qual era o papel da igreja? A igreja, ela tinha um papel ali de unificar os costumes, a religião e a cultura. Lembrando que a igreja, ela exerceu, né, um papel de integração do indígena à fé católica, educando, aprendendo, ensinando o português, né, para os indígenas através ali dos aldeamentos, né, onde eram feitos ali a educação do indígena tanto para a língua portuguesa, para o catolicismo e também ali para o trabalho dentro das aldeias. Mas a igreja, né, ela tinha esse papel, né, a questão da religião, de prestar ali uma espécie de assistência social, né, religiosa à população, fazia casamentos, batizados, né, enterros, registro a posse de terras. Então, a igreja, né, além de tudo isso, ainda tinha um papel de transmitir a cultura europeia para os filhos dos colonos, né, aqueles que nasciam aqui no Brasil, ok? Então, esse era o papel, né, da Igreja Católica dentro da sociedade colonial. Vamos voltar aqui sobre a questão da escravização do índio, que foi justamente onde eu parei, né, onde nós tivemos ali a queda, né, na minha conexão. Então, os senhores de engenho, tá, eles passaram a recorrer à escravização do índio, tá, por meio das expedições conhecidas como bandeiras de apresamento. Entretanto, impedimentos legais foram surgindo a partir do século XVI, conforme a lei, né, o índio somente poderia ser escravizado em situações de guerra justa. O que é a guerra justa? Quando os índios eram hostis, resistentes, entravam em confronto com os colonizadores. Aí a justificativa, né, era a guerra justa, ok? Mas quem decretava a guerra justa, né, era o rei, ok? Então você tinha alguns índios, né, considerados índios bravios, né, índios resistentes ali, e contra eles era permitido. Então, a igreja, né, ela tinha o objetivo de catequizar os indígenas, né? Então tinha esse impasse entre a igreja católica, né, os jesuítas, e os colonos, ok? Então, deste modo, né, o índio era também, né, escravizado, as bandeiras de apresamento que iam nas matas, né, pegavam e entravam em confronto com os índios e acabavam levando eles, né, para serem escravizados. Isso levou aí a um genocídio, né, a matança aí de vários índios, milhares de índios aí no decorrer
decorrer da colonização, ok? E aí nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão da escravidão dos negros, né? Então eu coloquei a referência, a página 83 da apostila Bernoulli, está falando sobre isso, então dá uma conferida lá depois, façam suas anotações, ok? Mas vamos retornar um pouco nesse assunto. Na África, nós já falamos nas outras aulas, existia a escravidão, mas como que era a escravidão na África? Antes dos europeus chegarem lá, era comum as tribos entrarem em guerras umas com as outras. E os perdedores dessas guerras, né, acabavam se tornando cativos dos vencedores. Então, tem uma diferença na escravidão praticada pelos europeus aqui na América e da escravidão que era feita na África. Eu falei sobre isso na nossa aula sobre África, mas eu vou retornar um pouco aqui. O cativo, pessoal, ele não perdia a sua condição humana, tá? Ele exercia funções de confiança, tá? Inclusive funções de confiança dentro da tribo que ele era ali, né, capturado, ok? Após a derrota na guerra. Ele poderia incorporar o exército, exercer funções administrativas, ok? Porém, a partir da chegada dos europeus, eles começaram a fazer uma espécie de escambo, né, uma troca, e eles ofereciam produtos como fumo, armas, né, cachaça, e fomentava, impulsionava aí as guerras entre as tribos na África, e a partir daí, né, a tribo que vencia trazia as pessoas, né, para serem entregues, vendidas aos europeus, e a partir daí eles chegavam aqui na América para se tornar aí os escravos, né, para trabalhar nas lavouras de cana, inicialmente, depois a mineração, café, daí por diante. Então, assim, estima-se, né, gente, que mais de 10 milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, e o Brasil ficou com a maior parte, né, fala-se em mais de 4 milhões, né, fora as pessoas que morreram no decorrer do caminho, os navios vinham em péssimas condições, né, e muitos escravos eram lançados ao mar, né, então envolveu todo esse contexto, ok? Neste mapa, ao lado, vocês podem observar, né, as regiões, né, onde foram trazidos aí os escravos, né, as pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, ok? Então tem um contexto do início, né, da escravidão africana aqui no Brasil, nas lavouras de cana. Depois vai ter um outro contexto da escravidão nas minas, né? Então até as regiões vão variar aí, de acordo com a demanda econômica aqui na colônia, ok? Então, assim, falando aqui, né, pessoal, os escravos, eles quando vieram, né, para o Brasil, eles tiveram que mudar seus costumes, seus hábitos, né, em imposição da cultura europeia, da religião, e aqui eles tiveram, né, que trabalhar em situações extremas de exploração mesmo, sem dignidade alguma, né, várias horas por dia, sofriam castigos. As mulheres eram utilizadas também como mão de obra para trabalhos domésticos, cozinheiras, arrumadeiras, sofriam abusos dos seus senhores, né? Então ocorria, né, tudo isso aqui dentro desse contexto aqui colonial, ok? Aí nós vamos falar um pouco sobre as formas de resistência, né? Então, assim, o que ocorria? Muitos escravos, devido à situação de extrema exploração, de sofrimento, né, maus tratos, eles acabavam fugindo, tá? E quando eles fugiam, eles iam formar os quilombos, tá? Que era um local onde eles poderiam ali viver em certa liberdade, né? Exercer uma vida muito melhor do que eles viviam ali nas fazendas, ok? Porém, alguns escravos, quando eram capturados na tentativa de fuga, esses sofriam punições, até para servir de exemplo, né, punições severas. Cortavam orelha, marcavam a testa dele com ferro quente, né, com F de fujão, quebravam os dentes dos escravos com
marreta, né? Uma marreta batia na cabeça, quebrava os dentes, né? Alguns eram mortos, muitos iriam para o tronco, tá? E eles ali eram chicoteados, né? As costas todas marcadas, assim, né? E tudo isso para servir de exemplo, né? Porque o escravo era muito caro, era considerado uma mercadoria e era muito caro, então os senhores combatiam essas tentativas de fuga de uma forma de reprimir, né? Para servir de exemplo para os outros também, não praticarem esse tipo de situação. Outra forma, né, de resistência, muitos escravos acabavam cometendo suicídio, tá? Era recorrente também. Escravas que eram abusadas, né? Muitas delas faziam o aborto, porque ela pensava o seguinte: eu vou pôr esse filho no mundo para sofrer igual eu estou sofrendo, igual os meus irmãos estão sofrendo, igual os outros, né, negros estão sofrendo aqui. Então, muitas escravas praticavam o aborto também, aí, que é uma forma de resistência na época. Outra forma de resistência, né, vou retornando aqui agora, era a questão dos quilombos, né, como eu já tinha falado. Então, o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, né, formado ali no século XVII. Ele era situado no estado de Alagoas, né, e seu mais famoso líder foi Zumbi, né, do Quilombo dos Palmares. Ele assumiu o comando dessa comunidade, tá? E ele teve que enfrentar diversas investidas, né, contra os colonos, que tentavam de toda forma, né, acabar com o Quilombo de Palmares. Ele era muito populoso, ok? E a expedição, né, bandeirante, que conseguiu ali derrotar, né, os Zumbis dos Palmares, foi chefiada por Domingos Jorge Velho, tá, o bandeirante. Então, você tinha os tipos de bandeira, né, bandeira de apresamento, que era de capturar os índios, e tinha a bandeira de prospecção, de procurar o ouro, tá, e a bandeira de contrato, né, o bandeirismo de contrato, que era para procurar, né, escravos fugitivos, combater os quilombos, né. E o mais famoso aí foi o Domingos Jorge Velho. Então, assim, acabou ficando famoso aí por nessa derrota aí dos Zumbis dos Palmares, né? E o Zumbi morreu no dia 20 de novembro. E hoje, né, é celebrado nesse dia, né, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, né? Dia dedicado para lembrar da resistência do povo negro, né? O simbolismo ali dos quilombos, tá? Essa resistência à escravidão, e também para refletir sobre a importância do negro na formação da sociedade brasileira, e além de discutir a questão do preconceito ainda vigente no Brasil. Aí vocês vão perguntar, por que não o 13 de maio, né, o dia da abolição? Porque a abolição, né, gente, ela entra num contexto já do século XIX, onde esse sistema escravista já estava em crise, havia uma pressão da Inglaterra, né? Então, os negros, né, o movimento negro, por exemplo, preferem comemorar o dia 20 de novembro, a homenagem a Zumbi, que representa, gente, os quilombos, né, que era uma forma de tentativa de resistir àquele sistema opressor no qual, né, os negros viviam. E também discutir a questão do negro no Brasil. Em outras aulas, né, sobre África, nós já falamos que há uma diferença muito grande social, econômica, política da vida dos negros e dos brancos no Brasil, né? O Brasil escravizou de 500 anos de existência, o Brasil escravizou quase 400 anos. E quando houve o processo de abolição da escravatura, eles não deram oportunidade para os negros. Então a gente vai ter vários estudos, né, principalmente do sociólogo Florestan Fernandes, outros, né, historiadores, como Caio Prado Júnior, por exemplo, que vão falar sobre a situação, vão denunciar, né, evidenciar a situação do negro, né, assassinato de negros é muito maior, a população carcerária no Brasil, a maioria de negros, né, a classe pobre do Brasil, a maioria de negros. E se não há uma igualdade, se há essa diferença social, né, a sociedade brasileira ela vai reproduzindo, né, uma consequência do sistema de escravidão, porque quando aboliram, não deram oportunidade para os negros, eles foram empurrados para os setores mais subalternos da sociedade brasileira, ok? Então, haja vista, né, quem quiser observar
essa questão é: onde estão os negros? Qual o local que a maioria dos negros, não estou falando de 1, de 2, de 3, estou falando da grande maioria dos negros, qual que é o lugar econômico, político, social que os negros ocupam dentro da sociedade brasileira? É um lugar de protagonismo ou não? Observem as periferias, observem as ruas, né? Os empregos, né, que pagam, os negros recebem bem menos, né, em geral, aí, do que os brancos. É uma situação que tem números para comprovar tudo isso, né? Número de negros mortos, assassinados, né? Então, é uma repetição, um ciclo. Se eles não vivem um contexto de não ter oportunidade, um contexto de não acesso à educação de qualidade, ter que trabalhar muito cedo, ter que ir para o sinal vender água, vender bala muito cedo, ao invés de estarem na escola, né, devido ao contexto social e devido às oportunidades que eles vão tendo na rua, eles acabam muitas vezes, muitas crianças, indo para um caminho marginalizado, ok? Então, assim, é uma situação, gente, que tem números, né? É só pesquisar os números e contestar esses números, falando que, é porque os negros não querem. Será, gente? Então, já entra numa outra questão, né? Uma narrativa que tenta excluir a história do Brasil, a escravidão, e falar que se os negros quiserem, eles conseguem. Será que é simples assim? Né? Chamo vocês agora para uma reflexão. Será que é simples assim? Né? Então é só observar, né, através de números, de dados. Né? A televisão agora está começando a inserir mais negros em programas de TV, em novelas, mas é muito recente, é uma conquista. Né? Então é só observar, pessoal, que a sociedade brasileira, quase todo dia nós temos notícias nos jornais de racismo, de preconceito. Quase todos os dias nós temos. Né? Sem contar, né, a questão velada, quando não se fala, mas em ações a gente percebe aí toda essa questão, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, essa continuidade. Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau.